Documento Jovem Pan. Um processo natural que se tornou um desafio diário para milhões de pessoas. No Brasil e no mundo, a vida moderna transformou a rotina de sono em noites mal dormidas, cansaço constante e impactos diretos na saúde física e emocional. No Documento Jovem Pan de hoje, você vai entender por que estamos dormindo cada vez pior, como o sono mudou ao longo da história e quais são as consequências de uma sociedade que parece ter desaprendido a descansar. Eu me sinto totalmente reparado, disposto quando eu acordo, eu tô precisando de alguma muleta para manter o meu dia produtivo. Isso não é normal e você pode, melhorando o teu sono, ter uma melhor criatividade, um melhor desempenho no trabalho, uma melhor resposta, uma melhor entrega no trabalho que você exerce. Cuidar do sono é a base para você ter saúde psicológica. Então, quando a gente tem um estilo de vida muito cheio de estímulo, com muita agitação, muita informação, tudo isso faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta e faz com que a gente tenha o tempo todo que processar e fazer tomadas de decisões. Quando nós não respeitamos as nossas pausas, um horário, uma rotina de sono, e começamos a prestar atenção no nosso sono, e como é que está a qualidade dele, isso vai fazer com que a gente descanse menos, consiga se regular menos, porque é justamente quando você consegue parar, dormir, descansar, é quando você consegue desacelerar o corpo, reorganizar as emoções. Então, hoje, no estilo de vida onde você tem uma série de situações que te geram muito imediatismo e te deixa hiperconectado, com hipervigilante, é justamente no sono que eu tenho a possibilidade de reparar e cuidar desse estilo de vida que muitas vezes ele é prejudicado por esse excesso de estímulos que a gente tem hoje em dia. Como foi a sua última noite de sono? Dormir mal virou um problema quase coletivo. Noites fragmentadas, despertares constantes e a sensação de que o descanso nunca é suficiente. Esses são sintomas compartilhados por milhões de pessoas no Brasil e no mundo que demonstram um cenário igualmente silencioso e perigoso: o aumento dos distúrbios do sono. Os distúrbios do sono são extremamente frequentes na nossa população. Segundo um estudo do ano passado, em torno de 70 milhões de pessoas brasileiras sofrem de algum distúrbio do sono, em torno de 46% da nossa população. E os principais distúrbios são distúrbios respiratórios, como a apneia do sono, e as insônias, a dificuldade de ou iniciar o sono, ou manter o sono, ou acordar muito precocemente à noite. Então, esses dois distúrbios, eles são os mais prevalentes na nossa população, e muitas vezes muito subdiagnosticados, né? Não valorizados, propriamente dito. Então, o distúrbio respiratório chama atenção através do ronco, então é o que aparece para a pessoa, o barulho ao adormecer ao longo da noite, que atrapalha o acompanhante e que, na verdade, por trás dele pode existir a apneia do sono, que acomete aproximadamente 30% a 40% da nossa população. Então, a apneia do sono são as paradas respiratórias ao longo da noite. E que muitas vezes o paciente não percebe que isso está acontecendo. Ele vai ter sintomas diurnos sem saber que isso está acontecendo durante a noite. Então, ele vai sentir falta de foco, de memória, de um sono, uma sensação de um sono reparador, acaba acordando cansado, acordando como se tivesse realmente não tido um sono de qualidade. E muitas vezes isso é secundário a essas interrupções que ocorrem ao longo da noite. E isso ocorre por conta da garganta, que é um tubo que existe aqui nessa região, em cima da traqueia, que fecha ao longo da madrugada, impedindo a passagem adequada de ar. Isso já sabidamente é motivo de consequências cardiovasculares, metabólicas, de humor ao longo do dia. E é uma doença muito subdiagnosticada.
A insônia, ela pode ter associação com outras doenças e também ser associada a questões psicológicas, de uma ansiedade muito intensa, uma dificuldade de se distanciar dos problemas diurnos, de ter o relaxamento ou de hábitos inadequados ao longo do dia. Então, primeiro, uma sociedade privada de sono e cada vez mais privada, com distúrbios cada vez mais prevalentes, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono e a insônia. Então, o caminho é preocupante, mas é importante que nós tenhamos consciência disso para poder tentar lutar contra e melhorar a qualidade de sono, que é fundamental para a qualidade de vida e para o envelhecimento saudável. Um parâmetro bacana para a pessoa avaliar se o sono está de qualidade ou não é se ela dorme a noite toda, se ela dorme de maneira ininterrupta, é como que ela está acordando. Se ela está acordando bem, com sono restaurador, com a sensação de que dormiu bem, e outra nuance, se ela está ficando o dia carregada, tá, com energia suficiente para tocar o dia inteiro, isso mostra que o sono está sendo suficiente. Durante o sono, a gente tem várias funções que não conseguem ser feitas durante o dia. Então, são funções específicas durante o sono. Então, quando a gente priva o organismo de um sono de qualidade, ou de quantidade, ou de um ritmo adequado, a gente tem, primeiro, uma susceptibilidade para infecções maior. Então, a gente está mais aberto a infecções. A gente tem menos equilíbrio emocional. Durante o sono, a gente tem uma parte do sono que é destinada a normalizar o nosso sistema emocional dentro do nosso cérebro. A gente vai ficar com o sistema cardiovascular alterado. A gente tem mais chance de ter infarto, arritmia, doenças cardiovasculares em geral. Alterações metabólicas, então, mais chance de você não conseguir perder o peso que você necessita, ou de mais facilidade de ganhar peso. Que mais? A gente tem uma necessidade de sono, também pensando nas crianças, para ganhar estatura. Durante o sono em que a gente libera o hormônio de crescimento. Sem o hormônio de crescimento liberado durante o sono, a gente vai ter um prejuízo estatural nessa criança. Alteração de memória, de foco, de aprendizado, de humor. Além da esfera sexual, então, a alteração da libido, de desempenho sexual. Então, a gente precisa do sono por vários motivos. Então, a insônia pode acontecer mais nas mulheres que estão entrando numa faixa etária mais perimenopausa. E a apneia do sono acontece mais em homens, mais em pacientes mais obesos, mas não exclusivamente nos pacientes com excesso de peso. E é uma doença muito subdiagnosticada. Sou Alex Ferrer, 49 anos, jornalista em relações públicas. A minha dificuldade com sono remota à minha infância, assim, os primórdios da minha infância. Eu lembro que eu tinha 3, 4 anos de idade e era uma aflição a minha mãe me fazer dormir, porque primeiro que eu queria dormir na cama com ela e segundo que eu passava a noite toda me revirando. Quando chegou na adolescência, que eu já tinha mais autonomia e podia decidir horas de dormir, então eu dormia de madrugada, no meio da madrugada ou de manhã. Isso refletiu vários comportamentos, inclusive a questão da escolar, porque eu fazia de tudo para não estudar de manhã e eu fui crescendo com esse padrão ao ponto de eu achar que não, cada um tem seu horário, funciona, sabe aquela história de eu funciono mais à noite? E isso foi normalizando, e eu compensava durante o dia, ou seja, eu dormia um pouco até mais tarde, mas quando chegava à noite eu estava fazendo atividade. Depois da pandemia, eu descobri que eu tenho um TDAH, e um dos aspectos do TDAH é a dificuldade do sono. Então, a gente tem aquele pico à noite, parece que a gente fica mais desperto. E aí vai juntando outros estímulos, como a tela do celular, cafeína, e esse sono vai prorrogando mais ainda. Fui me aprofundando na pesquisa sobre isso e eu entendi que pessoas portadoras de TDAH, elas têm dificuldade maior de dormir.
E juntando a isso também, tem questões do dia a dia, de costumes, de como cafeína, uso constante de telas de celular, de computador, a televisão. E esses estímulos eu percebi que eles retardavam mais ainda a vontade de dormir. Uma vida agitada, condições subdiagnosticadas e um problema carregado desde quando é possível se lembrar. O jornalista Alex Ferrer carrega uma dificuldade comum a mais de 2/3 dos brasileiros. Distúrbios do sono que prejudicam as noites e os dias. Já aconteceu uma situação e eu já cheguei a chorar copiosamente, porque eu só queria uma coisa, eu só queria dormir, e eu não conseguia dormir. Então, a cabeça do TDAH é como se fosse um motor de carro que nunca desliga. Então, você sente que o corpo está cansado, você sente o corpo cansado, se sente exausto, mas é um motor que não desliga. Então, a questão do TDAH, ela afeta, porque como você tem 1000 pensamentos, você tem aquele turbilhão de pensamentos, é como se estivesse escoando um monte de ideia, acaba que o TDAH atrapalha, porque aquela quantidade de ideia, aquele fluxo de atividade que vem à tua cabeça, acaba atrapalhando sim na hora de dormir. Além do ronco excessivo que a gente vê no adulto, a sonolência não é tão comum a gente ver. O mais comum a gente vê a criança que é mais agitada, que é mais impulsiva, que tem um rendimento escolar inadequado, alteração de atenção. Então, mais questões assim escolares chamam a atenção e de comportamento. E muitas vezes, você tratando a apneia, melhora o aprendizado e melhora o comportamento. Então, assim, mesmo se a criança já tiver algum outro quadro associado, às vezes a criança já tem TDAH ou TEA, é importante melhorar o quadro de apneia, porque essas coisas, infelizmente, às vezes, essas alterações de comportamento, elas às vezes se somam. Os transtornos de ansiedade ou de depressão, eles impactam no nosso sono. Então, quando eu começo a ter receio de se eu vou conseguir descansar, se eu vou conseguir relaxar, se eu vou conseguir desconectar, isso já fala aí do pensamento, um pensamento ansioso, né? Um pensamento onde eu estou com receio que alguma coisa legal não vá acontecer. Então, o sono é justamente o momento onde você para regular suas emoções, para você conseguir melhorar o seu nível de atenção, de memória, de foco, de tomada de decisão. Quando você tem uma qualidade de sono ruim, dorme pouco, não dorme aquele sono que é revigorante, isso vai afetar inclusive o teu humor e a tua estabilidade emocional, né? O seu equilíbrio emocional. Então, é muito importante que eu consiga reconhecer como é que está a minha ansiedade, como é que está o meu nível de tristeza, como é que está o meu nível de estresse, porque é justamente tratando desses pontos que na hora que eu for descansar, eu consigo ter uma melhor qualidade de vida, porque o meu sono ele fica mais revigorante. Além de ter atividade para dormir, eu tenho muito pesadelo. E esse pesadelo vira uma batalha, porque à noite você está lá numa história, está acontecendo tal coisa, e aí você acorda de manhã, por ter dormido pouco, você acorda mais cansado, você acorda indisposto, você acorda com dorzinha aqui, acolá, entendeu? Então é uma coisa que eu pretendo me dedicar mais agora a tentar achar uma solução para essa dificuldade que não é normal, não pode ser normal. Desde sempre eu tive pesadelos, desde criança, e assim, são pesadelos horríveis. São histórias que tem início, meio e fim, e me dá a impressão que eu estou super presente naquela história. Assim, eu sou uma pessoa que sempre sou elogiada pelo meu alto astral. Só que ontem foi um dia difícil, eu fiquei muito, muito baqueado pela noite anterior do pesadelo que eu tive, assim, que foi terrível. E o que me chama a atenção que é desde sempre, desde criança, eu lembro disso, a minha família lembra disso, eu tenho pesadelos quase todos os dias. O ato de descansar sem desligar totalmente. O sono, assim como o que acontece enquanto dormimos, ainda é um mistério para a medicina. E comentando um pouco sobre Freud, uma das formas que ele tinha de acessar os próprios sonhos era segurando algum objeto pesado nas mãos, se reclinando em alguma cadeira
e aí quando ele entrava em REM, por conta dessa atonia, o objeto caía, ele se assustava e se acordava durante o sono REM, e aí ele lembrava do que ele estava sonhando, né? Eu não sei se é uma recomendação de vida, acho que é um pouco forte para isso, mas muitas pessoas dormem com um caderninho do lado da cama, porque normalmente você acorda com ideias, e aí se você não acessar, você acaba esquecendo. Então, muitas pessoas têm o hábito de deixar um caderninho do lado da cama, que aí você sonha com alguma coisa, se teve alguma ideia, você anota, né? Mas enfim, acho que é comentando um pouquinho desse mundo dos sonhos, que é muito fascinante, e eu tenho certeza que com o avanço da tecnologia e da ciência, cada vez mais a gente vai poder acessar mais e saber mais sobre os sonhos de forma geral.